Diz assim, meus irmãos, versículo de número 26 de Lucas, capítulo 1. E no 6º mês foi um anjo enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de Davi a seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como será, ou como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a tua serva, cumpre em mim a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O versículo em destaque 37: Porque para Deus nada é impossível. Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e o pastor Miguel já fez uma introdução no culto aqui nesta manhã, explanando o texto, falando aquilo que Deus colocou no coração. E me chamou a atenção algo que ele falou, porque o Espírito de Deus falou ao meu coração dentro desse texto, porque aqui os irmãos conhecem o texto. Nós vamos ver que Maria, no versículo de número 26, ela recebe a visita do anjo Gabriel, anjo esse que é mensageiro de Deus. No versículo de número 26, diz que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidadezinha da Galiléia chamada Nazaré. E é interessante dizer que esse propósito do anjo aqui é revelar para Maria que ela havia sido escolhida como uma mulher que traria no seu ventre, imagine isso, o Salvador do mundo. Então você imagine que, uma cidadezinha pequenininha, alguns dizem que era um vilarejo de algumas casas. Alguns chegam a dizer que não era de 100 casas esse lugar chamado Nazaré, um lugarzinho pequenininho, essa cidade. E essa mulher, uma jovem ainda, 16 anos de idade mais ou menos, você imagina que ela está vivendo uma vida normal, desposada. Isso quer dizer que ela já havia, o marido já havia pagado para o pai o dote, diferente da nossa cultura, mas esse dote ele vinha como nós temos hoje o casamento no civil, Então ela já estava diferente da cultura que nós temos hoje. A pessoa que já está desposada, ela já é considerada como esposa, Ela está prometida para o esposo, e já não podia, era necessário carta de divórcio para que ela então viesse se separar, para você entender esse contexto. Então ela está se preparando dentro da cultura judaica. O marido ele tem a responsabilidade então de retornar para a casa do pai, e nesse período ele prepara a casa, onde o seu pai ele mora. Esse é o costume. Enquanto isso, a responsabilidade da mulher é preparar o enxoval. Então ela vai preparando o enxoval, enquanto o marido vai preparando a casa, e o dote já está pago.
Então você imagina que é algo sério. De repente entra, né, um ser aqui como não deveria ser algo anormal a sua aparência aqui, mas o que chamou a atenção dela foi a saudação, né? Porque diferente do costume, aqui ele se declara aqui, ou chama ela, né? O versículo de número 28, ele já aparece dizendo salve. Essa palavra no texto quer dizer se alegre. Imagina isso, você está lá na sua casa, não sabemos exatamente o lugar que ela estava, e de repente aparece um homem e diz assim para você: se alegre, agraciada, né? Que quer dizer favorecida. Olha só, se alegre, favorecida. E não somente isso, ele diz assim: o Senhor é contigo. E aí chama ela de bendita, de abençoada. Olha só, entre as mulheres, ele diz assim: olha, entre muitas mulheres, Deus olhou do céu, pois a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra, e aqui nessa cidade encontrou você. Se alegre, porque você é abençoada. Deus te achou, ou Deus achou graça em você. Olha que coisa tremenda. Diante da vida que você leva, Deus se agradou de você, e por causa disso eu estou aqui hoje. Então a Bíblia diz que vendo essa saudação, ela turbou, o versículo de número 29, vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra, e considerava: que saudação seria essa? Ou seja, nós não estamos acostumados com isso. É shalom, né? Paz, é algo assim. Como vai o teu pai, como vai ser casada, né? Essa é a saudação. Como vai o teu filho, como vão os teus parentes. Essa é a saudação costumeira entre eles. Como vai a família? Vai tudo bem? Só que esse se apresenta e diz assim: fique alegre, ou seja, comece a regozijar. E ela olha para aquilo e ela não compreende, e o Senhor diz que achou graça, versículo de número 30, e o Senhor então aqui usa a vida de Gabriel para revelar o propósito, versículo de número 31, eis que em teu ventre conceberá e dará luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Este, né, descreve a sua característica, como seria o caráter, né? E fala que ele há de reinar na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí observe no versículo de número 34 a reação de Maria diante disso. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Versículo de número 35, respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele não só fala isso, mas ele ainda revela que algo já havia acontecido alguns meses atrás. Ele diz: ó, eis que também Isabel, a tua prima, concebeu, ela está grávida também, na sua velhice, e esse é o 6º mês. É muito interessante esses detalhes, né, irmão? De Deus, esse detalhe das coisas. E ele diz ainda, né, aquela que era chamada, olha só, então observe que ela deveria ser ali no meio do povo, né, conhecida como estéril, e dentro dessa cultura os irmãos sabem que a esterilidade ela era sinal, uma marca na vida da mulher, como uma maldição, porque quando Deus desceu no jardim do Éden, a Bíblia diz que ele liberou uma palavra dizendo: crescer e multiplicar. Então essa foi a bênção dada para a mulher ali no jardim do Éden por Deus. Então a mulher que não multiplicava, a mulher que não crescia, ela era conhecida então como uma mulher que não recebeu a bênção de Deus. E fora na lei, se você pegar, existem várias outras coisas que são ditas a essa mulher. Poderia ter sido acusada até de adultério, feito algo, né, em que ninguém havia visto, mas que Deus viu, e por causa disso então ela era estéril, não podia dar filhos. Só que aqui o Senhor diz que esse mesmo anjo já tinha visitado alguns meses atrás lá, e agora estava ali.
E aí é interessante porque ele descreve então, porque para Deus, olha só, nada é impossível. A resposta dela, no versículo de número 38, disse Maria: olha só, irmão, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Olha só. Então, observe aqui que o impossível aqui, ele está prestes para acontecer na vida de Maria. E esse impossível aqui é uma gestação. Ou seja, Maria aqui, ela vai ter um filho sem relação sexual, sem precisar de um companheiro. E isso é um impossível. Então, imagine você que está aqui nessa manhã e Deus, ele faz para você uma promessa que foge daquilo que é natural. O ciclo normal das coisas para que aconteça em sua vida. Nesse caso, o que Maria vai receber é diferente do impossível que a Isabel ela recebeu, mas ela recebeu um impossível. Então, observe que Deus ele revelou aqui através de Gabriel que algo que era antinatural já havia acontecido há alguns meses e que agora isso iria acontecer na vida dela. Uma promessa que foge do natural, algo que vai sair do curso natural das coisas para que aconteça. Para que isso então viesse a acontecer, nós vamos ver aqui que, eu lendo o texto, 3 coisas ficam muito claras aqui para que o impossível acontecesse. E eu quero dizer nessa manhã, que no nosso meio aqui, alguém que vai receber o impossível de Deus. Você vai viver algo fora do que é costumeiro para que aconteça. Por exemplo, deixa eu te explicar. Imagine que você, todo mês, não sei o dia que você tem o seu salário, você recebe, tem um dia específico, cada empresa às vezes tem um dia que se diferencia de outro. Só que você trabalha e todo dia, naturalmente, pelo teu esforço, você recebe o quê? O salário. Então aquilo já é algo que faz parte. Você espera, você até projeta, você até faz plano, né? Para quê? Porque você sabe que naquele dia, naquela data, vai estar ali, vai cair na sua conta. E é até ruim quando você está esperando isso, e isso não vem acontecer, porque sai completamente fora daquilo que você havia até projetado. Então isso não é, irmãos, algo sobrenatural. Isso é algo natural. Quem está me entendendo? É algo que você está esperando. Olha, dia 5, dia 1º, dia 30, dia 10, dia 7, pode passar o cartão que vai estar lá. E pode esperar isso. Então isso é natural. Isso é algo normal. Porém, dentro desse texto aqui, o anjo ele entra e ele já chega dizendo assim: regozije, se alegre, porque Deus achou graça em você e Ele te escolheu. E você vai vivenciar algo que não é natural. Você vai viver algo que é sobrenatural, algo que vai fugir do curso natural desse mundo. Então você vai vivenciar algo que não tem como explicar. Imagina, Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Porque o pastor Miguel já começou falando sobre isso, viver sobre não só o natural, mas sobre o sobrenatural. Eu digo, Deus está nessa palavra. Você está entendendo? Eu digo, Deus está nessa palavra. Alguém, oh meu Deus, que seja eu também, que venha viver nesta manhã algo que é acima do natural, sobrenatural. Natural é o que você está acostumado a viver. Natural é aquilo que você está costumeiramente vivenciando. Mas aí Deus entra no cenário e Ele libera uma palavra agora para Maria. E aí, o que nós vamos ver aqui? Que para que o impossível viesse a acontecer na vida de Maria,
Deus vai romper com as leis naturais, irmão. E aí que é a diferença de nós que cremos para aqueles que não creem. Por quê? Porque às vezes são promessas e coisas que Deus ele fala antes de fazer. Entende? Promessas que às vezes nós podemos chamar de promessas que são escandalosas da parte de Deus. Imagina Deus olhar para Josué e dizer assim, ó: aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança. Imagina uma promessa dessa. Imagina Deus entrando aqui nessa manhã através da sua palavra e dizendo assim: olha, eu vou romper com leis naturais e você vai viver o sobrenatural. Observe o versículo de número 34, que Maria ele conhece o processo natural para se tornar mãe. Ela é uma menina de 16 anos, né, nova, 16, 15, mais ou menos, né, sugerido isso. E ela conhece a lei natural. Peraí, eu sei como que isso acontece. Isso é necessário que um homem com uma mulher se junte. A mulher simboliza a terra, o homem simboliza, tem a semente, joga a sua semente, seu sêmen dentro da mulher, né? A mulher sendo frutífera, produtiva, não tendo nada que a impeça, sendo normal, e o homem também. Os irmãos sabem, dentro da ciência, como tudo isso vai se dando, né? Essa geração, o certo é que ela sabe, porque quando o anjo fala, que para ela é como se fosse um homem, irmão. Aqui não é algo transcendente. Imagine que é um homem que se apresenta, o anjo se apresenta como um homem aqui, e já diz para ela assim: olha, se alegre, comece a regozijar. Meu, é loucura. Imagina Deus entra aqui nessa manhã para você, olha para você e diz assim: ó, pastor Geraldo, começa a bater palma aí. Ele já deu. Você já imaginou? Ô, Fernando, começa a sorrir. Você imagina, é algo? Peraí. A primeira coisa que você ia fazer é o quê? Você ia perguntar: por quê? Hã? Por quê? Né? Peraí, o anjo chega e nós estamos acostumados com uma coisa, mas ele chega e já chega dizendo assim: ó, regozija aí, pastor Jair, regozija. Hã? Aí eu não vou dizer: mas por quê, pastor? Peraí. Hã? Aí ele diz assim: ó, você achou graça diante de Deus. Irmão, se fosse você, eu ia ficar olhando assim, pastor Miguel, eu ia falar: peraí, e aí, irmãos, né? Peraí. Só que aí o anjo fala, e quando o anjo fala para ela, aí ela diz assim: como se fará isso? Porque não conheço o varão. Então você imagina Deus entrar aqui, e às vezes a gente fala assim para nós, no natural. Então eu vou falar no natural, porque às vezes pode ser que a gente se torne repetitivo diante de algumas coisas. Mas no natural a gente fala casa própria, porque é o sonho, né? Acho que de todo mundo, de todo brasileiro, uma casa própria. Então você imagina, a pessoa está ali vivendo de aluguel ou vivendo favorecido na casa de alguém por um benefício, e aí chega alguma pessoa e diz assim: ó, regozije, alegre, Deus achou graça diante de você, tá? E Ele está te dando a chave de uma casa própria. Aí você, como Maria, você sabe: peraí, já de princípio, nada, eu preciso no mínimo, para pagar os documentos aí, pelo menos 20 mil, né, Tiago? No mínimo, para mim começar a ajustar os documentos, pelo menos uns 20 mil. Então eu já vou ter que ter isso. Outra coisa, hoje eu não sei quanto que a Caixa pede, mais ou menos aí de... Depende do valor da casa, né? Então, depende do valor da casa. Aí você vai ter que ter lá no seu fundo de garantia, que vai usar pelo menos uns 100 mil. Então não é fácil. Pensa você. Aí você diz: mas como se fará isso? Espera aí, porque o que eu preciso? Eu vou ter que ter pelo menos na mão aí uns 20 mil para me pagar de documentação. E depois não só isso, eu vou precisar de mais uns 100 mil, dependendo do valor da casa. 40% do valor da casa. 40%. Então você imagina. Aí você já... Não, nós estamos raciocinando, quem está me entendendo? Porque Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Deus vem e diz assim: eu vou te dar um carro. Aí você diz assim: mas peraí, primeiro eu tenho que ter como fala, Deus, você já trabalhou com carro? Score. Então
Score. É o nome limpo. Olha para o seu irmão aqui, e aí, como está o score? É score. Sabe o que? Às vezes o score aqui na terra está baixo, mas lá no céu está alto. O anjo vem para falar do score lá de cima, não é do daqui de baixo não. Aí ele vem, e aí ele diz assim, ó, vou dar um carro, vou dar. Quem está me entendendo a palavra? Louvado seja o nome de Jesus. A Maria, ela olha e ela diz, como se fará isso? E o anjo, irmão, fala com ela. Só que ele fala com ela, não no natural. Olha a mente espiritual como é diferente. Sabe por quê? Porque esse mesmo anjo, alguns meses atrás, apareceu para o primo dela. E quando ele falou que a esposa ia ter filho, e ele apareceu aqui como um anjo mesmo, tanto que ele pensa que vai morrer. Para Maria não, para Maria ele aparece de forma como se fosse humana, um ser, né, ali humano, de aparência. Só que Zacarias, quando o anjo disse assim, olha, a sua esposa vai ter um filho, aí ele diz assim, não, eu quero um sinal, eu quero saber. O anjo fica irado, diz a Bíblia, irmão. O anjo se irou com ele, e olha que ele era um senhor de família sacerdotal, estava dentro do santuário, e o anjo apareceu para ele, era algo que isso poderia acontecer. Agora aqui, o anjo aparece para Maria, e ele vai aqui, de forma natural, dizer aqui, que não vai ser como ela costumeiramente acontece aqui no natural. Não vai acontecer como esperado. O anjo vem, e aí no versículo de número, imagina isso aqui, irmão, essa conversa. O anjo aparece e responde o anjo e diz, olha o que o anjo diz para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E isso aqui é fantástico, não é? Ou seja, o que Maria pergunta é, peraí, mas para isso acontecer, eu ainda não tenho, eu não me deitei com meu marido ainda. Aí o anjo diz assim, e ela diz, como que vai acontecer? Aí o anjo diz assim, ó, o poder de Deus vai descer através do Espírito Santo sobre a tua vida. E esse poder vai operar sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus está dizendo assim, ó, para que isso aconteça, vai quebrar o ciclo natural das coisas. Deus vai entrar e romper com as leis naturais, para que o sobrenatural ele venha acontecer. Então o nosso Deus nesta manhã, Ele é um Deus que quebra as leis naturais, e Ele está quebrando leis naturais para operar na vida de pessoas aqui, nessa manhã impossível. Você diz, olha, eu sei o caminho para mim receber isso daí, para mim alcançar isso daí, eu sei como deveria ser, mas aí Deus está dizendo, não, é o poder de Deus que vai descer, Ele que vai entrar no cenário, algo vai acontecer e o milagre vai chegar. E o nosso Deus é um Deus que trabalha, irmão, de forma sobrenatural. Você lembra de 1 Reis, capítulo de número, 2 Reis, capítulo de número 3, quando os 3 reis saem para a batalha, e a Bíblia diz que eles chegam em um lugar deserto, não tem mais água, eles entram em desespero. O rei de Israel chega a dizer, nos trouxesse aqui para morrer, para nos entregar na mão dos moabitas. Aí Josafá diz assim, tem algum profeta do Senhor aqui? Aí disseram, ó, tem um aí que derrama água, ou derramou água nas mãos de Elias. Chama ele então, manda chamar Eliseu, filho de Zafete. Chama ele, e Eliseu vem. Aí os irmãos conhecem a história. O Eliseu pede para que traga um tangedor, um tocador de instrumento, e ele começa a tocar. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre ele. E aí Deus diz assim, ó, cavem muitos buracos ou vagas, só que vocês não vão ver vento, vocês não vão ver nuvem, vocês não verão chuva. Mas o que vai acontecer? Os buracos vão se encher de água. No deserto, o certo seria o quê? Como que isso vai acontecer? A nossa parte é fazer o quê? Cavar o buraco.
Mas Deus vai encher o buraco de água. E para ele encher de água, o que Deus vai fazer? Vai mandar chover. Ou vai mandar chuva. Não vai? Deus manda uma chuva, é Ele que manda, né? Tem porém a serótica, está nas mãos dele. Então tudo bem. Só que nós vamos cavar. E Deus vai mandar. Só que antes de vir a chuva, primeiro vem o quê? O vento. Você não sabe que vai mudar o tempo quando? Vem até aquele cheirinho, quem mora mais perto da represa, né? Nossa, está um cheiro de chuva. Não é assim que às vezes alguém fala? Está um cheiro de chuva, vai chover, olha o vento vindo. Primeiro vem o vento. Depois que vem as... E depois vem curso natural. Aí o profeta diz assim: vocês vão cavar, não vai ter vento, não vai ter nuvem, não vai ter chuva, mas os buracos vão se encher. E aí tem que... E aí? Deus está quebrando o curso natural das coisas. 2 Reis, capítulo de número 3, versículo 17. Porque assim diz o Senhor: não verei vento, não verei chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, os vossos gados e os vossos animais. Deus está mandando te dizer nesta manhã, aleluia, Ele está quebrando regras naturais para operar um milagre na sua vida. Qual é a tua parte? Aí você diz: como? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai tirar do curso normal das coisas, aleluia, e Ele vai fazer algo sobrenatural. Aleluia. Meu filho quebrou o braço aqui na igreja, irmão, caiu no banco. Nós corremos para lá, para cá, o convênio não liberava. 3 vezes, irmão, tiraram o gesso do meu filho. 3 vezes quebraram de novo o braço do menino. Chegou uma hora que eu já não aguentava mais, minha esposa não aguentava mais. Vai ter que puxar o braço. Primeiro errou, aí cortou o braço, levou o menino. Não podia ter feito o gesso assim. Corremos, irmão, para lá, corremos para cá, irmão. Não liberou a cirurgia, uma luta no convênio. 3 vezes. Chegou uma hora que eu disse para a Mari, eu estava trabalhando, ela que ia, passava mal. Falei: Mari, não deixa mais judiar do menino não, filha, pelo amor de Deus. 3ª vez puxar, ele já estava ficando, irmão, já daquele jeito. Falava: pai, de novo, vai puxar de novo, pai. Imagina o médico segurando aqui, o outro, para colocar no lugar. Precisava colocar uma platina para voltar, porque ficou torto. Fez lá, o raio-x ficou torto. E eu correndo, porque eu estava esperando no natural, é o convênio da empresa. É por lá que eu vou conseguir. Todas as portas fecharam, não conseguia. Fizemos reclamação, assistente social, mandamos. Mas o sobrenatural aconteceu na vida do meu filho. Ninguém sabe dizer o que aconteceu, mas você vai lá. E foi feito um raio-x, e o braço dele voltou para um lugar. Deus é um Deus que opera o sobrenatural. E nessa manhã Ele está aqui, porque Ele conhece, Ele entra no cenário. Alguém pode pensar: não, mas vai ser assim, vai ser assim. Fomos em São Bernardo, um dia chegamos no hospital lá, que só tinha platina, era coisa terrível, nós estávamos até assustados, já naquele hospital. Ali o médico disse: mas aqui não é o tratamento dele, não tem o que eu fazer aqui. Aqui é quem já está com a platina, ele não colocou ainda para voltar, ele vai ter que fazer a cirurgia. Mas Deus entrou no cenário. E nessa manhã, levante as mãos, por favor, porque tem alguém aqui que o anjo do Senhor, aleluia, está trazendo as novas para você. Ei, vai acontecer algo, vai acontecer. Aí você diz: mas como vai acontecer? Porque dentro do natural eu preciso que o meu filho passe pela cirurgia, e o convênio não está liberando, está uma burocracia tremenda. Mas Deus está operando. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Você crê nisso? Falei na tela da mesa aqui para as irmãs, aleluia. Lembra quando Pedro foi pescar? E é interessante, por quê? Porque no natural, no costumeiro, uma boa pesca é de noite e no raso. Ele pescou a noite inteira e a Bíblia diz que não pegou nada. No natural,
No natural é pescar de noite e no raso. Eu fico imaginando Jesus lá no monte orando e o pai falando com ele: hoje você vai pregar num lugar diferente. Aonde? Por causa da multidão você vai usar o recurso. Qual recurso? Você vai usar o barquinho do Pedro. Como não tinha microfone naquela cultura, o recurso é montanha ou mar. Pedro está lá lavando as redes, irmão. Lavando as redes. Aí a Bíblia diz que Jesus chega, uma multidão, alguns que sabem não dá para alcançar a voz, e ele precisa usar o recurso que tem. O recurso que tinha ali é o vento. Então ele diz: olha, faz o seguinte, sai um pouquinho aqui da terra, que eu vou pregar do barco. Pedro, cansado, eu estava falando para as irmãs aqui, se fosse eu, irmão, trabalhando numa terceira, irmão, eu deixava de vir até na ceia, me desculpe, porque é cansativo. Você imagina ele bater rede puxando ali, ó, a noite inteira, e a frustração. Quando você ainda consegue alguma coisa, você fica, né, ali, ó, motivado. Você fala: rapaz, agora e quando não pega nada? Aí você volta para casa, e a expectativa que está lá, família, todas as outras coisas que a gente tem como responsabilidade. Então você imagina, Pedro está ali lavando, aí Jesus diz assim: agora Pedro, agora você já me emprestou o barquinho? Não falou isso, eu estou ilustrando. Agora vai ao mar alto. Vai aonde? Naturalmente está correto? Não. Pescador sabe onde pesca, tem, né? Sabe exatamente a isca que usa. Ele diz: espera aí. Aí eu imaginando, imagina ele olhando para o sol estalando, rachando. Pedro olha para o sol assim, olha para o outro discípulo que está dentro do barco, fala: rapaz, será que eu falo? Aí eu: mestre, vou falar uma coisa para o senhor. Olha, nós pescamos a noite inteira. A noite inteira. Tá, só para lembrar o senhor. Nós pescamos a noite inteira, tá bom? A noite inteira. E não pegamos nada. Mas nós vamos lançar a rede sobre a tua palavra. E é interessante que no texto original diz que era redes, no plural. Diz que ele jogou uma rede. Uma rede. Alguns comentaristas bíblicos dizem que foi como se fosse uma falta de fé. Entende? Uma obediência meio que restrita. Vou fazer, mas só para tirar a dúvida dele. Só para falar assim, ó, ele não é desobediente não. Eu vou fazer por respeito, eu que estou falando. Aí você imagina, né? Era para ser outras redes. Aí eu fico imaginando agora o pai dando ordem para os peixes, que a Bíblia diz que ele fala com os, né? Já imaginou? Aí ele diz: está tudo na toca, está todo mundo na toca. Porque aquela hora não é a hora que eles saem de noite. Está todo mundo intocado. Aí o Criador falando agora: sai. Agora não é a rede que vai aonde o peixe está. Aleluia. Agora é o peixe que vai na rede. Vai ser antinatural. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Deus está operando nessa manhã o sobrenatural. O versículo 9 diz que o espanto tomou conta dele. Espanto, esse espanto aqui, irmão, é dele ter se jogado para trás, segundo o texto original, e dito: sai daqui, sai daqui, porque isso não é normal. Isso não é: sai daqui, eu sou pecador. Ele viu ali algo sobrenatural de Deus dentro daquele barco, e a Bíblia diz que ele se espantou. Aleluia. Quem está me entendendo? A virtude do Altíssimo descerá sobre ti. Nessa manhã há algo no mundo espiritual que está acontecendo na vida de alguém aqui. Gostaria de apontar o dedo assim e dizer assim: ó, é você. Aleluia. Mas toma posse nesta manhã. Leis naturais estão sendo quebradas. Aleluia. O Deus do sobrenatural. Aqui não é transformação, aqui é algo sobrenatural, é diferente. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Transformação é uma coisa, é pegar uma coisa, um estado, e levar ele em outro. Não, aqui é algo sobrenatural. Aleluia. Não tem a semente lá, não tem o sêmen lá, entende? Não tem como. Não, quem está me entendendo, irmão?
aí, nesse cenário. Eu estou quebrando a lei natural. Aleluia. Algumas transformações até o homem consegue fazer, e a gente vê que até o diabo no Egito fez. Aleluia. Mas o sobrenatural só Deus pode fazer. E nesta manhã Ele está operando nesta Santa Ceia. Segundo ponto que eu encontro, que para o impossível acontecer na vida de Maria, primeiro, Deus ele rompe com o natural. Segundo, é Ele que toma o controle. E é aqui que você precisa entender que está o segredo. Porque Deus ele fala conosco, aí você recebe a palavra. E primeiro você recebe aquilo que Deus ele falou. Entende? Então o anjo diz, o Espírito Santo vai descer sobre você, entende? E você vai ser mãe, porque para Deus nada é impossível. Olha só, porque para... Então o que ele está falando? Sabe quem está tomando a rédea do negócio aí, Maria? Não é o anjo Gabriel, não vai ser Miguel. Sabe quem está entrando no negócio? É Deus. É Deus que vai entrar. O impossível aqui vai acontecer porque Deus ele vai tomar o controle da situação. Nessa manhã, irmão, o que vai gerar o impossível não é você. E é aí que nós que estamos aqui olhamos para as nossas possibilidades, para os nossos recursos, e às vezes até entramos em crise por causa das nossas limitações. Só que Deus ele entra e ele diz assim, sou eu. Eu contei uma aqui há muitos anos, mas o Espírito de Deus, enquanto eu estava aqui, falou muito forte no meu coração e eu preciso contar de novo. Não me tenha como repetitivo, mas tenha isso como memorial. Eu contei isso do meu filho, mas eu tive uma experiência com a minha filha. E essa para mim, ela foi marcante na minha vida para sempre. É um memorial que eu levantei na minha vida. E constantemente, mentalmente, eu entro nesse quartinho dos memoriais, dos milagres que Deus já operou na minha vida. Principalmente quando bate aquela crise, quando bate aquele desânimo, pastor Miguel. Que às vezes você está vivendo uma situação, aí eu vou lá no memorial da minha vida. Você tem um memorial na sua vida? Aquele memorial que você olha assim e diz aqui, isso aqui Deus fez. Olha isso aqui, mentalmente eu estou dizendo, isso aqui Deus fez. E eu, irmão, junto com meu irmão, com a minha cunhada, com meu outro cunhado e com a minha irmã, fomos numa, hoje não é mais FEBEM, como que chama? Fundação Casa. Fomos na Fundação Casa. Chegando lá, o sobrinho da minha cunhada estava lá. Havia feito um assalto, tomou 7 tiros. E aí ficou paralítico. E aí nós fomos lá para fazer uma oração por ele. Quando nós chegamos lá, irmão, só quem estava lá que pode descrever a fúria da mulher que estava ali pegando as carteirinhas e liberando a entrada. Nós chegamos, a mulher falou assim, que eu, o meu outro cunhado Carlos, e a minha irmã não vão entrar. A família pode entrar, mas vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar. E a mulher ficou irada. Ela ficou irada e ela dizia, não vai entrar, vocês não avisaram e não sei o que, vocês tinham que ter falado antes que iam fazer isso e tal. E ela batia na mesa, moral, algo demoníaco mesmo. E aí nós ficamos, tudo bem. Só que eu fiquei muito preocupado. Eu falei, meu Deus, coisa, meu irmão entrar lá, minha cunhada, situação. E a gente ficou aqui fora. E aí, meu cunhado ele tinha uma Towner. E a gente evangelizava com essa Towner, tinha bastante folhetinho de evangelismo. Na hora o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, faz um culto aqui. Aquele monte de mãe, aquela fila de mãe assim, faz um culto aqui. Aí eu falei do meu cunhado, vamos evangelizar esse povo aqui? Vamos. Aí eu comecei a falar de Jesus, irmão. E meu cunhado e minha irmã entregando um papelzinho e eu pregando na frente. Pregando. De repente, veio uma moça, branquinha, e disse, é vocês que vão pregar hoje? Aí, falou, não é nós não. Ela disse, não, eu que dirijo o culto aí dentro. É vocês que vão pregar aí hoje. Eu falei, não, a mulher não deixou entrar. Como, não deixou entrar? Não, deixou entrar, não, peraí. Irmão, nós entramos, nem geral bateu em nós.
Entramos. Quando entrou lá, aí tinha um rapaz que comandava tudo. Esse, ele não desceu, o sobrinho da minha irmã nem desceu, ficou na cela que ele estava paralítico. Eu já disse até no passado, né? Estava paralítico. E ele ficou lá. E aí a gente tinha que aguardar o rapaz, o jovem, que eles diziam que ele era do comando. E o rapaz falava, olha, pode orar agora, pode fazer agora. Então nós ficamos lá, pegaram uma cadeira para nós e falou, fica sentado ali. Aí nós ficamos num canto esperando, meu irmão estava lá em cima e o rapaz liberou. O rapaz dos defeitos ali. Liberou, pode subir. Aí nós subimos lá. E ali, eu, meu irmão, todos nós estávamos ali, fizemos oração, crendo, coloquei a mão, mexe a perna, mexe. E ele se esforçava. E ele vai andar. Quem crê, irmão? E oramos. Só que a oração, eu aprendi que ela tanto opera no imediato, ou ela vai o seu efeito operando. E nós oramos e saímos, mas o poder de Deus estava operando na vida de Deus. E o que aconteceu? Ele se levantou. É uma pena que ele usou para o mal andar. Olha que danado. Se fez paralítico, foi para o hospital, chegou no hospital, levantou da cadeira de roda, pegou a arma do policial e fugiu ainda no hospital. Você acredita que o infeliz ainda fez isso? Irmão, só Deus. Mas quando eu fiquei sabendo, irmão, você imagina, Deus levantar um paralítico. Eu fazia um programa numa rádio comunitária, eu digo que é comunitária, não é rádio pirata, é comunitária. Então, nessa rádio comunitária, eu comecei a falar, meu irmão, Jesus cura paralítico. Jesus cura paralítico. Jesus cura paralítico, irmãos. E nós vivenciamos isso, porque o menino está andando. Tá bom. Eu estava trabalhando no turno das 2 às 10. Peguei uma semana cheia, folgaria sábado e domingo. Na sexta-feira, abri uma campanha de oração na madrugada. Na segunda, no dia que eu ia folgar, sábado e domingo, o Espírito falou no meu coração assim, no último dia: amanhã, guarde o dia para mim. Amanhã, tire o dia inteiro para mim. A gente morava no fundo da casa da minha mãe, meus pais ainda não eram evangélicos, tudo no passado. Olha que lindo, né, irmão? Porque o nosso Deus, ele trabalha. Eles ainda não eram evangélicos e nós morávamos no fundo da casa dos meus pais. Aí a Mari foi para a casa da mãe dela, porque a casa era bem pequenininha, né? E às vezes os meus sobrinhos, que eram tudo pequenininhos, chegavam lá e eles queriam ficar lá em casa. E aquele dia Deus havia colocado no meu coração para separar aquele tempo. E eu fiquei ali. A Mari foi para a consagração, ficou já na casa da mãe dela. E quando foi umas 18 horas, o pai dela trouxe ela. Ela chegou com a Laís dormindo. Laís devia ter uns 2, 3 anos, né? Mais ou menos isso daí. A Mari foi tomar banho e eu ainda estou sentado, né? Como se fosse hoje eu tinha uma mesinha assim que foi da minha irmã, que é minha irmã que deu, nem sei se hoje tem ainda, de madeira. Ela abria e ela era pequenininha, ela ficava metade redonda assim, aí estava encostada na parede, a Bíblia aberta, o louvor tocando, e eu ainda ali. A Mari chegou, colocou a Laís lá no berço e foi tomar banho. Aí de repente a Laís começa a chorar. Aí a Laís começa a chorar, achei estranho. Fui, né, pegar ela. Quando eu fui pegar ela, irmão, os braços dela estavam tudo para trás. As perninhas dela, irmão, tudo parecia assustador. Quando eu olhei aquilo, irmão, eu já na hora que ele tem com a Mari, eu falei: Mari, você não deu a vacina de paralisia infantil? E ela no banheiro. Você vê que foi uma coisa tão assim que ela não chegou nem ver. E na hora eu entrei em desespero. Quando eu vi, irmão, as pernas da menina daquele jeito, eu digo: meu Deus do céu, a menina ficou tudo torta, irmão. Falei: meu Deus, aí eu saí correndo para a casa da minha mãe, do meu pai. Aí, irmão, eu mostrando para minha mãe, corri para a sala, meu pai lá levantou e tentando, e eu falei: olha mãe, como que a menina não para, mãe, a menina cai e tal. Aí minha mãe falava assim para mim, irmãos, não esqueço até hoje, ela falava assim: Anderson, ora pela menina. E ela não era crente, irmão. Ora pela menina. E eu falava: chama o pastor, liga para o pastor para ele vir aqui, liga para o pastor, era meu cunhado, liga para ele, mãe. Minha mãe falava assim: Anderson, ora pela menina. E eu colocava a menina e ela caía. Irmão,
Isso é para quem acredita. E se você não acredita também, irmão, me desculpe, mas eu vivenciei isso. Veio uma voz na minha mente e disse assim, ó, você não disse que paralítico anda? Olha sua filha como está aí agora. Olha como que a tua filha está aí. Você está vendo? Você falou que paralítico anda, agora tua filha, ela não vai andar. Ela que vai ficar assim. Uma acusação. Irmão, parecia que era audível aquilo. Parecia que era só eu ali, né, naquele cenário, junto com a minha mãe e com meu pai, em desespero, gritando. Meu pai pegou minha mãe, a gente deitava e ela caía. Do mesmo jeito que eu ouvi uma voz de condenação, eu ouvi uma voz suave que disse assim, ó, Anderson, eu não pedi que esse dia você separasse para mim. Eu estou aqui. Aleluia. Quando eu ouvi aquilo, irmão, o Espírito de Deus encheu a minha vida. Eu digo aleluia. Lembra que Josué, o Senhor disse para Josué, separai o povo, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmão, eu peguei minha filha, eu digo, filha, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Pai vai orar por você. E você vai sair, não é andando não, você vai sair correndo, Laís. Eu coloquei a Laís e dizia, filha, corre, filha, em nome de Jesus. E ela ia, e ela pá, e levantava. E eu levantava, eu dizia, em nome de Jesus, filha, corre. E ela, pá. Mas foi uma, foi duas, foi três. E para a glória de Deus está aí. Seu Deus, Ele é um Deus que toma o controle. Ele toma o controle da situação, irmão. E quando Ele entra com Ele, quando Ele fala para você assim, ó, separe o dia para mim, é que Ele sabe que o inimigo vai se levantar, que o diabo ia se levantar. Mas Deus entrou na história e Deus estava dizendo assim, ó, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu tomo o controle dessa situação. Aleluia! Eu estou aqui. Quem está entendendo, irmão? É Ele tomando o controle da situação. Aleluia! Maria, o negócio não é com você. O negócio é que Deus vai tomar o controle da situação. Para você, Maria, é necessário que algo aconteça. Mas para Deus, nada é impossível. Diga para a pessoa que está do teu lado nesta manhã. Diga, Deus está tomando o controle de uma situação. Diga, Deus está entrando numa situação. E diga para Ele assim, porque para Deus não há nada impossível. Porque para Deus não há nada impossível. Eu finalizo agora, que é interessante. O terceiro ponto, que primeiro, a gente vê que leis naturais são quebradas. Segundo, Deus toma o controle da situação. Terceiro, para que o impossível aconteça, precisava de uma coisa. O que era? Maria crer. E agora? Alguns meses atrás, Zacarias não creu, a ponto do anjo ficar irado. Ele olha para o anjo e diz assim, mas me dá um sinal, como evidência de que é verdade isso que você está falando. Aí o Gabriel olha para ele e diz, rapaz, eu assisto diante de Deus, rapaz. Sabe o que ele estava falando? Ô meu filho, eu vejo Deus com os meus olhos, você não sabe de quem é Ele, santo. Você não está entendendo. Mas o sinal vai vir, você vai ficar mudo. Não vai falar. Olha só, quem crê silencia. Aleluia, mas quem crê glorifica, exalta. Quando a Bíblia diz que o anjo fala isso para Maria, no versículo de número, não precisou explicar nada não. Mas como, pastor? Mas como que Deus vai fazer isso? Não, sabe como Deus vai fazer, irmão? Não, Ele vai abrir aqui, aí Ele vai vir com a mão assim, aí Ele vai fazer, não, Maria não precisou dizer nada disso não. Quando Ele disse assim, ó, o poder de Deus vai descer sobre você, porque para Deus nada é impossível, aí ela diz assim, eis aqui a tua serva, cumpra a mim a tua. Ela crê, ela não fica buscando explicação, mas espera aí, como nós estamos vivendo um tempo de silêncio, chamado do interbíblico de 400 anos de silêncio. Não tinha um milagre, não tinha um sinal, não tinha nada, entendeu? Ela poderia dizer, não, pelo menos vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova aqui, que caia aquela folha da árvore ali para mim saber que é Deus que está falando. Não, ou se não, faz alguma coisa, cai alguma coisa, eu quero um sinal, Não, Maria não diz nada disso.
Deus, Maria se coloca e diz: eis aqui a tua serva, cumpre em mim. Eu fico imaginando. Você já imaginou o poder do impossível operando na vida de Maria? Ela vivendo esse sobrenatural. Não sei se você está entendendo. Você já imaginou o poder de Deus operando? Agora passa alguns dias, atrasa a menstruação. Aleluia. E ela diz: e o que está sendo gerado de mim veio da parte de Deus. O que é isso? Foi a virtude do Altíssimo que veio sobre mim. Quem está entendendo, irmão? Começa a viver o sobrenatural. Como que é isso? Eu não sei. Elias vai para Querite. Querite no hebraico quer ser cortado e colocado no lugar certo, ou no tamanho certo. É Deus cortando Elias. Aí Elias está lá. Aí o ribeiro vai se secando. Aleluia. Mas enquanto o ribeiro não se seca, tem água. Tem água para o profeta. E não só água. A Bíblia diz que Deus manda corvos. Alguns dizem que era um povo que estava no deserto. Outros dizem que é a ave de rapina. Eu acredito que seja a ave de rapina mesmo. Você já imaginou Elias de manhã, acorda, aguinha, todo mundo com seca, lava a mão, lava o rosto, a boca, daqui a pouco ele olha para o céu, sabe quem veio vindo? Não tem como muitos acreditar nisso, irmão, porque isso é antinatural, mas nós não estamos aqui para viver o natural. Deus está rompendo nesta manhã, Ele está dizendo assim: você vai viver providência sobrenatural. Sobrenatural. Quem está entendendo? É sobrenatural. O profeta chega para a mulher que está com uma dívida. Observe que Deus está falando comigo aqui, que Ele está providenciando para você pagar uma dívida. Aleluia. Você não está entendendo que o Espírito de Deus está falando ao meu coração. Ele está providenciando recurso. Credor bateu na porta, ela correu, foi o profeta, e o profeta perguntou: o que é que você tem em casa? O que ela disse que tinha em casa? Uma botija de... Agora tinha azeite na botija? Ela disse que só tinha a botija. O que é que você tem em casa? Tem uma botija. Aleluia. Pega a botija. Que tamanho que é a botija? Imagina, irmão, se fosse do tamanho desse copo, a botija que eu tenho é desse tamanho aqui, ó. Só que a botija estava vazia. Só tinha botija. Aí o profeta diz: sabe o que você vai fazer agora? Corre, vai nos vizinhos, pega vasilhas, não poucas, muitas. Olha o poder da palavra operando. Fecha a porta da tua casa. Vai, aí os filhos, imagina, os catarretinhos, tudo correndo, e não pegar, e pega, e traz. Quanto? Tá bom, mamãe? Tem mais? Pode pegar, vai no vizinho e tal. Imagina aquele monte, botija pequena, botija média, botija grande. Mas o que vai acontecer? Não, o profeta falou que da botija da mamãe, Deus vai multiplicar o azeite. Aleluia, e eu creio, eu não quero saber, eu não vou olhar lá dentro se vai ter azeite, eu não vou perguntar, eu vou fazer o que o profeta falou, porque é Deus que liberou a palavra através dele. Aí vai, pega uma botijinha pequena, eu fico olhando, imagina os meninos, um olhando para o outro, falando: acho que eu estou no céu, tá bom? Acho que a mamãe está doida. Como que vai encher essa botijona aí? Desse tamanho. Aí imagina a experiência desses meninos com Deus. Que marcante. Imagina os meninos vendo. Aí a mamãe vai, pega a botijinha pequenininha que ela tinha vazia e uma botijona grande aqui, ó. Aí pega assim, ó. E não para. Eu imaginando os moleques olhando assim. Nossa, imagina você viu? Aí o menino falava: nossa, você viu? A mãe virou a botija. Calma, não para. Não pega outra. Agora vai acabar. Não, peraí. Eu gosto de pega outra. Não, mãe, acabou.
Espírito de Deus. Tem milagre nessa casa hoje. Tem milagre aqui nesse lugar. A Mari vai louvar, enquanto ela louva, a igreja vai receber um milagre. Você que está enfermo aqui nessa manhã, nessa ceia, em nome do Senhor Jesus, coloque a mão na enfermidade agora, em nome de Jesus, e seja curado. Receba nesta manhã algo do céu, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Entra na dimensão do Espírito, Deus está operando. Um dia eu estava pregando na rua firme, irmão, e era um tempo que eu estava parado e eu tinha aquela vida de oração mesmo, sabe? E eu dirigindo uma campanha, e o Espírito de Deus disse assim: eu vou libertar hoje aqui. Aí eu disse para os irmãos assim: o Espírito Santo me disse que vai libertar vidas aqui hoje, hein? Vai cair gente endemoniada. Aonde estiver um endemoniado, vai cair agora. Não caiu ninguém na igreja, só que estava passando um endemoniado no meio da rua. Sabe o que aconteceu? Ele caiu endemoniado lá no meio da rua. O poder de Deus, ele opera. Você que não está entendendo. Aleluia. Nós estamos pregando um Deus que opera. Que opera. Ele está operando. Que você crê. Deus já falou nesta manhã através do pastor Miguel: não viva só do natural. Tem sobrenatural para a tua vida. Tem algo sobrenatural